Oi pessoal, cá estou eu na nossa aulinha da nossa quarentena. Hoje eu vou falar de novo, acho que preciso voltar às pandemias que ocorreram no planeta Terra, né? Que é importante de ter consciência que essa não é a primeira, talvez não será a última. Já teve muitas pandemias, eu vou falar em 4, já falei de uma, que é a peste negra do século XIV, mas tem outras que também mexeram muito com a humanidade em si. Bom, mas antes de eu falar de pandemia, epidemia, eu vou falar a origem das palavras. Pan quer dizer todo. Demia, povo. Então, pandemia, todo o povo. Epidemia, epi, sobre. Demia, povo, sobre o povo. Lembram? Epiderme, sobre a derme, tá? Bom, ainda tem outro termo, endemia. En quer dizer dentro. Demia, povo, dentro do povo. Então agora eu vou explicar pandemia, epidemia e endemia, as diferenças. Bom, o que é uma epidemia? É quando há um surto de uma doença, fica algum tempo ali, se espalha, mas por uma região, 2, 3 regiões, não é pelo mundo inteiro. Então, isso é uma epidemia, tem muitas epidemias ocorrendo, né? E já ocorreram e vão ocorrer mais. São surtos de doenças em determinada região que se espalha, então por isso que é considerado uma epidemia. Agora, quando essa epidemia se espalha pelo mundo todo, continentes e países, então vira uma pandemia, todo o povo. E endemia? Endemia é o seguinte, é doença restrita a uma determinada região. Então, no planeta Terra tem várias regiões endêmicas. Tem região endêmica de sarampo, tem região endêmica de varicela, que é a catapora, de dengue, etc, etc. Então, a região endemia é uma doença restrita a uma determinada região, determinada área. Por isso, quando a gente viaja para um lugar que tem doença endêmica, a gente precisa se vacinar, tá? Bom, então isso é a diferença. Nós já falamos da peste negra do século XIV, que matou 1/3 da população. Mas só que essa peste negra, que depois se chamou peste bubônica, porque viram que era da pulga dos ratos, por que bubônica? Porque dava bubões nas axilas e nas virilhas, já expliquei tudo. E essa peste bubônica, que era chamada peste negra, ela volta e meia, ela aflige também a humanidade. Não como uma pandemia, mas como uma epidemia. E essa epidemia ocorreu muito forte no século XVII, em Londres, na Inglaterra, tá? 1665 e 1666, tá? Você vê, 300 anos depois do século XIV, 300 anos depois da grande pandemia da peste negra, que matou muita gente. Bom, mas antes de eu falar dessa epidemia de Londres, do século XVII, eu vou falar Londres. Qual a origem de Londres? Londres foi fundada no 43 depois de Cristo, na época do imperador romano Cláudio. Vocês sabem que Roma, de uma simples aldeia, lá do Lácio, se espalhou, houve conquistas, e o mundo todo virou mundo romano, tá? Então, os romanos chegaram onde hoje é Londres e fundaram Londínio, que vai dar origem a Londres, tá? Em 43 depois de Cristo, governo de Cláudio, imperador romano. Mas, tá, eles ficam lá, fundam Londino. A origem da palavra Londino, há assim controvérsias. Uns acham que vem de Londe, que quer dizer selvagem, outros dizem de rio. Bom, só que era Londino, que vai virar depois Londres. Bom, e o que vai acontecer em 410? 410 é século V,
No século V, o Império Romano, que era todo mundo praticamente conhecido, ele passa a sofrer invasões de povos que vêm de longe, diferentes origens, diferentes línguas, diferentes crenças, são chamados os bárbaros. Bom, eu já falei na Grécia que aquele que não era grego era chamado de bárbaro. Que não era grego era chamado de bárbaro. O não bárbaro era o grego. E aqui a mesma coisa, chamaram de bárbaros os não romanos. Os romanos não eram bárbaros. É como se fossem povos, assim, selvagens, tá? Foram muitos povos, como eu falei, línguas diferentes, etc. Alguns deles, anglos, francos, que se fixaram onde hoje é França, godos, visigodos, ostrogodos, os hunos, os vândalos, e etc, etc, etc. Eu sei que em 410, justamente no século V, as invasões bárbaras começaram no século IV e vão no século V até acabarem com o Império Romano do Ocidente. Bom, aí o que aconteceu em 410? Os bárbaros entraram, tá? E fundaram, se fixaram naquela região, que eles chamaram também de Britânia, que era Londres com o centro-sul da ilha, né? Da ilha da Grã-Bretanha, tá? Bom, em 1300, quando foi a peste negra, no século XIV, tinha mais de 100 mil habitantes, Londres. Só que Londres perdeu 1/3 na peste negra, em 1347. Então já teve um surto em Londres no século XIV, que é a peste negra, que era uma pandemia, que eu já falei. Mas agora no século XVII, 1665 a 1666, a peste bubônica voltou, com toda a força também. Não chegou a ser uma pandemia, mas era uma grande epidemia londrina, tá? Onde 70 mil pessoas morreram, 20% da população, tá? Então foi 1665, 1666. Quando estava terminando o surto, o pessoal está entrando na normalidade, o que é que acontece? Do dia 2 a 5 de setembro, 2, 3, 4, 5 de setembro de 1666. O que é que acontece em Londres? Um grande incêndio. Um incêndio pavoroso. Segundo as estatísticas, segundo o que ficou registrado, mais de 13 mil casas foram incendiadas, 87 igrejas, 44 prédios públicos, 100 mil desabrigados e, pasmem, apenas 9 óbitos. Então foram pesquisar como 100 mil desabrigados, mais de 13 mil casas incendiadas, como só 9 óbitos. Aí foram ver que esses óbitos eram só da classe rica. Nem a classe pobre, nem a classe remediada e da classe média foi computada na mortalidade. Eles só computavam os ricos. Então, por isso que aparece 9 só, tá? Isso é só uma curiosidade, tá? Bom, então Londres sofreu no século XVII, além da peste bubônica, que morreram 20% da sua população, ainda o grande incêndio, século XVII. No século XIX, vai sofrer de novo, mas não é nenhuma peste bubônica. É que vai se chamar depois de cólera, que até hoje mata milhares de pessoas nos países desenvolvidos. Cólera é uma doença que dá diarreia, vômito. Depois é que se descobriram qual era a causa. Demora para saber a causa, né? Demora para saber a causa. Bom, Londres, então, teve esse surto de cólera, sabe quando? 1850 a 1858. Agora, como eu falei, morria gente adoidado.
em Londres, estamos falando de Londres. Só que Londres, todo mundo sabe, que ele é banhado pelo rio Tâmisa. E o Tâmisa, no verão, sempre cheirava muito mal, muito mal. Era um cheiro que até os parlamentares, quando iam lá para o parlamento lá fazer as leis e discutir lá os problemas políticos, eles não aguentavam o cheiro que vinha do rio Tâmisa, e mandavam empapar as cortinas de perfumes, de desinfetantes, porque senão eles não conseguiam nem trabalhar de tanto cheiro. Então começou a morrer muita gente com essas diarreias, esses surtos de febre, de diarreia, de desidratação. Então acharam que era o cheiro do rio Tâmisa. Era o cheiro, porque na época ainda não tinha noção de bactéria, de vírus, não tinha essa noção. Então eles acharam que era o cheiro, isso até na época das grandes navegações, eles traziam muitos perfumes lá do Oriente, porque achavam que o perfume tirava as doenças, eliminava as doenças. Sempre, durante muito tempo, se achou que a causa das doenças, não sabiam que era bactérias, que era vírus, achavam que eram os cheiros, os odores. Bom, mas voltando. Então, de 1850 a 1858, foi assim, o grande fedor de Londres, chamado o Grande Fedor. Principalmente em 1858, foi o máximo do fedor, o grande fedor, e morrendo gente adoidada. Diz que a partir de 1850, houve médicos que foram pesquisar. E houve um médico em 1854 que disse, não é o cheiro. Ele percorreu todo o rio Tâmisa e teve lugares que ele viu que bebiam mais água do que outros. E naqueles lugares que ele bebia mais água, morria mais gente. Então chegou à conclusão que era da água, não era do cheiro. Mas ninguém deu bola. Isso em 1850 ninguém deu bola. Somente em 1858, depois de morrer muita gente de cólera, é que um cientista italiano descreveu o organismo que provocava essa doença. E ele chamou esse organismo de Vibrio cholerae, ou aportuguesado, vibrião colérico, tá? Bom, então só foi em 1858 que aí eles, sabendo qual é o organismo que provocava, então eles viram realmente que era água. Então eles fizeram um grande saneamento, fizeram assim um trabalho tão grande, que nunca mais o rio Tâmisa cheirou mal e nunca mais morreu ninguém da água, porque começaram a tratar os esgotos, tratamento de água e tudo. Diz que houve uma volta em 1950, houve assim um retorno. Começou de novo assim, o rio Tâmisa a cheirar mal. Então eles de novo reforçaram todos os trabalhos de saneamento e tratamento de esgoto. Isso em 1950, tá? Então isso foi a cólera. Até hoje, como eu falei para vocês, os países desenvolvidos que não têm rede de esgoto e não tem água tratada, morrem milhares de pessoas todo ano, tá? Por causa dessa cólera, tá? Por causa desse vibrião que provoca a cólera da água contaminada, né? De fezes, etc. Bom, então já vimos a peste negra e agora vimos a cólera. E tem uma doença, todos nós somos vacinados quando nascemos, por isso que foi erradicada, mas é muito antiga essa doença, que foi uma pandemia assim, conhecida já nas múmias egípcias. Há mais de 3.000 anos já foi achado a bactéria da varíola, tá? Nas múmias egípcias. Essa varíola, tá? Era 30% morriam. Quem era acometido da varíola tinha 3 destinos. Ou morria, ou ficava cego, ou ficava todo marcado da varíola, de cicatrizes, né? Para vocês terem uma ideia, no século XX, 300 a 500 milhões de mortes pela varíola aconteceram. 300 a 500 milhões, quase o dobro da população do Brasil inteiro. Em 1967, também fizeram 15 milhões de pessoas morreram pela varíola. O último caso foi em 1977 de varíola.
E em 1980 é considerada erradicada devido à vacinação em massa, tá? Então, eu já falei da peste negra, da varíola, da cólera, e agora eu vou falar da gripe espanhola. Gente, a gripe espanhola, que morreram mais de 50 milhões de pessoas. É considerada uma grande pandemia que se espalhou pelos os países todos, até no Brasil chegou, tá? Até na América chegou. Bom, foi no final da guerra, 1918, a primeira guerra vai de 14 a 18, né? Surgiu no final da guerra, no final de 1918, morreu 1/4 da população mundial, tá? Depois chegaram à conclusão que era um vírus tipo influenza, tá? Esse vírus tipo influenza, a vacina que nós tomamos, né? Tem 3 tipos, A, B e C. E tem um monte de subtítulos, tá? Essa gripe espanhola matou muita gente no mundo inteiro. Ela era chamada de espanhola não porque começou na Espanha, é porque durante a Espanha não entrou na guerra, né? Então ela divulgava as mortes, está surgindo uma doença que está matando aqui, está matando ali. Ela divulgava nas rádios essa doença, tá? Porque ela não era censurada. Geralmente nas guerras as rádios eram censuradas. Como ela era não censurada, mandava ver. Tantas pessoas morreram aqui, morreram ali. Então por isso ficou chamada como gripe espanhola. Não que começou na Espanha, não que a Espanha descobriu nada disso. Então, essa vacina que a gente toma anualmente é do vírus influenza que provocou a gripe espanhola, tá? De vez em quando tem esses surtos, né? De vez em quando tem uns surtos, ou tipo A, ou tipo B, ou tipo C, tá? Um homem que morreu famoso aqui no Brasil foi Rodrigues Alves, que era antes de tomar posse, ele foi presidente do Brasil, depois ele se candidatou em 1918, de novo para presidente, e ele ganhou as eleições, mas ele nem tomou posse. Em 1919, Rodrigues Alves morreu com 70 anos de gripe espanhola, tá? Agora, uma curiosidade, tá? Não sei se é verdade, mas é uma curiosidade que pode ser certa e pode não ser, tá? Quando havia esses surtos, essas epidemias, as pessoas faziam remédios caseiros, como agora, come alho, come isso, come aquilo, e às vezes não resolve nada, mas as pessoas gostam de recomendar as famosas mesinhas com Z, remédios caseiros. E teve um remédio caseiro que foi criado aqui no Brasil, quando a pessoa ficava com gripe, achava que era a gripe espanhola. Então eles misturavam alho, limão e mel. E todos os remédios caseiros eles colocavam sempre um pouco de álcool, tipo um xarope, e tomavam. Só que, quando eles colocaram para atacar a gripe espanhola, limão, mel e alho, eles colocaram cachaça, que em Portugal é aguardente, tá? E aí, lógico, não curava, mas ficou tão gostoso que deram origem à nossa caipirinha. Não sei se é verdade, mas tem gente que jura que foi assim que começou a caipirinha, tá bom? Tá, vou ficar por aqui, hoje foi 19 minutos apenas, espero que na próxima aula a aula seja mais suave, chega de doença, tá bom? Beijo, tchau!